E aí, irmã, e aí, irmão, vamos dar continuidade ao estudo. Agora vamos ver o capítulo 9 de Segundo Nefe, capítulo esse que é o preferido de muita gente e eu pessoalmente é um dos meus capítulos também favoritos, não só de Segundo Nefe, mas de todo o livro de Mórmon. E ele tem tantos assuntos que para poder resumir é quase que impossível, porque tem milhões de temas que podemos abordar. Mas vamos lá. Eu fico impressionado com a capacidade de oratória de Jacó. Ele fala assim, eu já li várias vezes e tal, mas a gente sempre fica atento às palavras dele, porque a gente vê que realmente ele foi bem orientado e instruído. Como a gente falou lá no outro capítulo, perdão, na outra lição, a gente vê, né, como é importante também os jovens, as crianças desde sempre já serem preparadas para um dia servir missão, para um dia eles poderem ser o futuro da nossa família, da igreja e também da nossa comunidade, enfim, da nossa pátria. É fundamental, né, os jovens serem bem cuidados, né, na primária, na URM, no seminário, o JAS, enfim, todos precisam de apoio, correto? Então Jacó começou enfatizando o convênio abraâmico, ou seja, o convênio de Abraão. Ele falou da restauração do evangelho nos últimos dias. No versículo 3, diz assim: Eis que, meus amados irmãos, eu vos digo estas coisas a fim de alegrar-vos e para que levanteis a cabeça para sempre, por causa das bênçãos que o Senhor Deus conferirá a nossos filhos. Então, Jacó ele fala que as bênçãos que teria para o povo de se eles fossem obedientes aos mandamentos, as inúmeras e maravilhosas bênçãos que o Pai Celestial tem para seus filhos. Depois Jacó ele prestou um testemunho semelhante de Jó. Jó também viveu muitos anos antes de Cristo aqui na terra, mas Jacó deu um testemunho semelhante, que ele sabia que um dia ele veria Cristo pessoalmente e ele deu testemunho disso. Assim como Jó falou, ainda que em minha carne eu verei a meu Deus, certo? E Jacó também falou a respeito que Cristo viveria aqui na terra, se sacrificando para o nosso benefício. Ele explicou o plano de redenção, né, que deveria haver a ressurreição devido à queda de Adão e Eva, ou seja, o pecado foi introduzido ao mundo e tal, mas era necessária a expiação e isso somente Cristo seria capaz de fazer. Então, caso contrário, se nós não tivéssemos um Salvador e um Redentor, todos nós iríamos perecer. Jacó também exalta a sabedoria e misericórdia de Deus. Ele fala das bênçãos e sua justiça. Em várias vezes aqui Jacó ele fala a bondade, a sabedoria, a misericórdia de Deus. Ele deu testemunho falando a respeito do amor que o Pai Celestial tem por cada um de seus filhos. Vamos agora ler para o versículo 18. Jacó ele dá um alerta. Ele fala assim: Mas eis que os justos, os santos do Santo de Israel, os que tiverem acreditado no Santo de Israel, os que tiverem suportado as cruzes do mundo e desprezado a sua vergonha, herdarão o reino de Deus, que foi preparado para eles desde a fundação do mundo, e sua alegria será completa para sempre. Então, esse versículo fala sobre a exaltação, que as pessoas que não temerem aos homens, que não têm medo de prestar seu testemunho, que não têm medo de serem obedientes aos mandamentos, essas pessoas herdarão a vida eterna, ou seja, terão exaltação. Então, é fácil? É claro que não é. A gente vive num mundo onde a gente é constantemente bombardeado, criticado, julgado. Eu tive uma experiência no ambiente de trabalho que as pessoas, mas como assim você não toma café? Como é que eu vou confiar em alguém que não toma café?
Outras pessoas também criticaram: ah, mas por que você não tem tatuagem? Todo mundo tem tatuagem. E eu expliquei os motivos. Eu falei: não, uma coisa que eu não vejo necessidade, é algo que realmente não me faz falta. Procurei conversar, claro, explicar, sem procurar me exaltar. Mas eu expliquei com força, com firmeza, né, para ter convicção. Lembro de um advogado que eu ensinei na missão, que eu prestava testemunho, ele dizia: nossa, mas ele virava para a esposa, que era membro, e dizia: nossa, mas eles falam com tanta convicção, com tanta certeza. Eu falei: sim, simplesmente porque nós temos testemunho. Por isso estamos aqui compartilhando o testemunho com outras pessoas, inclusive você. Depois Jacó testificou a santidade de Deus. Ele chamou todos ao arrependimento, a serem batizados e serem perseverantes até o fim. Aí Jacó está de acordo com esse versículo que a gente leu, ele fala a respeito, né? Aqueles que suportarem e desprezado a sua vergonha, ou seja, como a gente viu lá na visão da árvore da vida, teve as pessoas lá do grande edifício que ficaram zombando, mas os que não prestaram atenção comeram do fruto e ficaram firmes no evangelho. E os que deram atenção para as pessoas lá que estavam escarnecendo acabaram se perdendo, porque acabaram se afastando, saindo da barra de ferro e perderam as bênçãos do evangelho. Aí Jacó começa com os 10 ais. Ele começa no versículo 27. Mas ai daquele a quem foi dada a lei, sim, que tem todos os mandamentos de Deus como nós, e que os transgride e desperdiça os dias de sua aprovação, porque seu estado é terrível. Então, lembrando daquele versículo: a quem muito for dado, muito será exigido. Então, nós não podemos escarnecer de Deus, nós não podemos deixar de ser obedientes ao Evangelho. Nós temos que procurar perseverar até o fim. Novamente dizendo, é fácil? É claro que não é fácil. Mas, como dizem, ninguém disse que seria fácil, mas que valeria a pena. Aí, abrindo um parêntese nos ais, no versículo 28 e 29, Jacó ele alerta: ó, quão grande, quão astuto é o plano do maligno, a vaidade, a fraqueza e insensatez dos homens, quando são instruídos, pensam que são sábios e não dão ouvidos aos conselhos de Deus, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmos, e, portanto, sua sabedoria é insensatez e não lhes traz proveito, e eles perecerão. Mas é bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. Então, novamente falando de missão, lidei com pessoas assim, que tem gente que acha que, eu sou formado, eu tenho diploma disso, eu tenho diploma daquilo. Tem pessoas que quando têm uma formação, elas acabam se usando isso para se exaltar. Elas acham que sabem por si mesmas, que elas não precisam de Deus, e elas colocam os conselhos de Deus de lado, porque elas querem ser sábias ao seu próprio entendimento, ao seu próprio conhecimento. Mas não, o fato de uma pessoa ser formada, é claro, nisso não é crime, não é pecado. Porém, a pessoa deve usar isso para fazer o bem, para poder ajudar o próximo, e não para ficar escarnecendo, né, do Pai Celestial. Eu já vi caso de gente que se permitiu se envolver nisso, ficar tão orgulhoso de seu próprio conhecimento que acabou até se tornando ateu. Então é um cuidado, uma precaução que nós devemos ter, certo? E fala, é bom ser instruído quando se dá ouvido aos conselhos de Deus. E nós temos os conselhos através das Escrituras, nossos líderes, a Conferência Geral, a Liahona, enfim, temos que dar ouvidos ao que realmente é inspirado. Aí, continuando os ais no 30, Jacó, não vou ler tudo, senão a gente não acaba hoje, não é mesmo? Mas aqui ele fala, ai dos ricos que são ricos das coisas do mundo, porque sendo ricos desprezam os pobres e perseguem os mansos, e seu coração está em seus tesouros.
Portanto, seus tesouros são seu Deus, e eis que seus tesouros também perecerão com eles. O fato de uma pessoa também ter riqueza, ter dinheiro, não também faz essa pessoa uma pecadora. Porém, quando uma pessoa tem dinheiro, ela fica oprimida, quer dizer, perdão, ela se acha no direito de oprimir quem não tem e fica se vangloriando, achando que por isso pode pisar, humilhar pessoas, e não é isso. E fala que as pessoas devem ser mansas, devem ser puras de coração. Uma coisa, porém, não sei aí na cidade que você mora, mas aqui em São Paulo tem acontecido até uma coisa até meio inverso. Eu tenho visto pessoas que são muito ricas, porém que são humildes. E tem pessoas que não têm dinheiro, mas elas são arrogantes. Então a humildade não é uma questão de classe social ou financeira, mas a humildade é uma condição de uma pessoa que ela teme ao Pai Celestial. É uma pessoa que reconhece quando erra, é uma pessoa que procura sempre se esforçar para fazer o melhor, corrigir o próprio erro. Depois ele fala aí dos surdos que não querem ouvir. Pessoas que estão ouvindo as coisas, ouvem os conselhos, mas isso não é para mim. Não. O conselho, principalmente que o profeta dá, é para todos. É para todo o mundo, não é só para algumas pessoas. As dos cegos que não querem ver. Então, isso acontecia, por exemplo, lá no caso das pessoas, os fariseus e os outros que viam Jesus fazendo os milagres e eles não acreditavam que Jesus até falou para eles outras pessoas, se Sodoma e Gomorra tivesse visto o que vocês viram, há muito eles já teriam se arrependido. Então, em qual situação nós nos encontramos? Depois ele diz, ai dos incircuncisos de coração, porque o conhecimento de suas iniquidades feri-los-á no último dia. O que é um incircunciso de coração? A pessoa que sabe a verdade, mas não pratica, insiste em continuar no erro. Ai do mentiroso. Esse nem precisa falar muito, né? Todo mundo sabe. Ai do homicida, aquela pessoa que mata com intenção, sem compaixão, sem caridade, sem dó, humildade, nem nada. Por exemplo, os matadores de aluguel. Eles tratam pessoas como se fosse mercadoria, tira a vida de uma pessoa sem ressentimento. Ou qualquer pessoa que tira a vida de alguém intencionalmente. Depois ele fala, ai dos que praticam prostituição. Então o que é a prostituição? É a pessoa que vende o próprio corpo, a pessoa que se vende por dinheiro. Isso é um assunto bem complexo, é bem grande, não dá para falar tudo agora, mas ninguém deve se envolver na prostituição. Ai dos que adoram ídolos, porque o diabo de todos os diabos nele se deleita. A gente costuma criticar as outras religiões porque adoram imagem e tal, isso também. Mas também nós não. O ídolo, o que é um ídolo? O pecado da idolatria é tudo que a pessoa gosta mais do que é o Pai Celestial. Isso pode ser suas propriedades, dinheiro, um familiar, um pai, mãe, filho, um carro, qualquer coisa. Quando uma pessoa está gostando de alguma coisa e dando mais atenção àquilo do que ao Pai Celestial, ela está cometendo a idolatria, que é um dos pecados mais graves. E depois ele fala, enfim, ai de todos os que morrem em seus pecados. Então, quer dizer, todo dia a gente tem a oportunidade de se corrigir, a gente tem a oportunidade de se arrepender e a gente deve se reconciliar com Deus. Se a gente tem algum problema, temos que procurar a nossa liderança para que a gente possa receber talvez uma disciplina, mas para quê? Mas não para punir, mas para que possa voltar a ter as bênçãos da expiação de Cristo em sua vida. Então, e Jacó ele fala que ter a mente espiritual é vida eterna. A gente deve ter a mente pensando, né, nas bênçãos, na recompensa eterna.
os tesouros que tem guardado para nós para a eternidade, não só para essa vida. Ele também fala que os justos amam a verdade e não se abalam, porque o Pai Celestial recebe quem se humilha perante Ele. Então, e também fala, alerta para se preparar para o dia do julgamento. E Jacó também falou, se fosseis santos, falaria de santidade. Então, às vezes a gente se incomoda num discurso, tem um irmão, uma irmã que vai lá, fala um tema, a gente às vezes fica pensando, falou isso diretamente para mim, estava me julgando indireta, ai, porque deu queimada. Eu até aprendi e brinco, costumo dizer, gente, na verdade todo discurso é uma queimada, porque nós não estamos perfeitos, por isso temos que ficar ouvindo repetidamente as mesmas coisas. O meu primeiro presidente de missão, o presidente Wallace, ele costumava dizer, repetição traz convicção. Então, no momento que nós somos santos e perfeitos, nós também vamos ouvir falar sobre santidade. Tudo que é santo realmente de verdade, 100%. Mas enquanto não temos que ouvir, né? Sempre armazenamento, dízimo, oração, jejum e palavra de sabedoria e assim por diante. Citei só alguns exemplos. E ele enfatizou novamente os convênios. Ele falou sobre a graça e a misericórdia do Pai Celestial para conosco. Então, esses são alguns dos pontos que a gente pode falar a respeito desse grandioso e maravilhoso capítulo 9 de 2º Nefe. E você, o que gostaria de acrescentar ou comentar? Fala aqui nos comentários, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Volto logo com a outra parte da aula, tá ok? Obrigado.